Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha. A leitura de hoje do Livro dos Espíritos está na segunda parte, capítulo 7, Retorno da Vida Corporal. E hoje eu vou fazer a leitura do item Esquecimento do Passado, nas questões de 395 a 398A. Antes de iniciar a leitura, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a Mãezinha Genoveva, nossa mentora e guia, com seus anjos de luz, e a toda a espiritualidade que nos assista. E vamos agradecer por mais esta oportunidade bendita de estarmos nesse aprendizado, lendo, aprendendo as palavras amigas da espiritualidade maior e poder refletir juntos para entendermos seus ensinamentos e colocar em prática tudo o que aprendemos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos ilumine. Graças a Deus. Vamos iniciar a leitura. Pergunta 395. Kardec perguntou para os espíritos: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? E os espíritos responderam: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, nós já vimos em lições passadas que existem vários motivos para as pessoas reencarnarem com as bênçãos do esquecimento. Faz parte do nosso processo evolutivo, que na nossa nova existência, esse esquecimento, para que nós possamos nos melhorar dos enganos que cometemos no passado. E se fosse permitido que nós nos lembrássemos sobre nossas vidas anteriores, as revelações, talvez, além de não ajudar na nossa evolução, também não seriam lembranças maravilhosas e nem extraordinárias, porque é assim, nós vamos ver somente as revelações daquilo que nós temos que ver ou saber para melhorar, para nós corrigir esses enganos que a gente pode ter cometido com algumas pessoas e que nós reencarnamos para corrigir esses enganos. E
vamos precisar melhorar para que possa ir progredindo na nossa escala evolutiva. E também pode ser que nossas lembranças, se fosse revelado essas lembranças, pode ser que elas impactassem positivamente ou também negativamente, porque de acordo com a lei da justiça, do amor e da caridade, muitos trazem lembranças das conquistas que já trazem dentro do espírito, né? Como as virtudes, os talentos, os dons. E o que importa na nossa atual encarnação são as nossas intuições, as nossas índoles, os nossos aprendizados e os detalhes das vidas passadas é melhor nós deixar lá no passado, não é? Pergunta 396. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que lhes apresenta como a imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Essas ideias não é uma ilusão? As pessoas não conseguem ver nitidamente o passado que tiveram em outras existências. Precisa que tenha muito cuidado quando for ver esses assuntos, né, de regressão, porque muitas vezes o efeito pode ser o fruto de uma imaginação aguçada, de tanto pensar nesse assunto, e vai começar a achar que o que imagina tem alguma coisa a ver com as vidas passadas. Mas a mente das pessoas criam essas ideias, às vezes para justificar o que estão passando, né? Uma dificuldade em família, já fala que é de vidas passadas, então, mas é só a mente da pessoa mesmo, porque eu li uma frase do espírito milanês que ele dizia: as lembranças são de acordo com a evolução da alma. Então, pode ser muito daquilo que nós lembramos é o que precisamos ver, saber. E se nós estamos prontos para saber sobre a vida passada, não vale a pena ficar preso em nossas lembranças dessas vivências que tivemos em vidas anteriores. Nós temos que dar conta da nossa vida atual, que é a oportunidade que nós estamos tendo de aprendizado.
apóstolo Paulo fala: retém o que for bom, analise e retém somente o que for bom. E nesse sentido, o que for ruim vai ter que ser resolvido nessa existência do mesmo jeito. Vamos para a pergunta 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? A resposta: sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Aqui os espíritos responderam que sim, os espíritos puros já têm o passado deles resolvidos. Eles não têm mais que se purificar, já são espíritos puros e já resolveram as suas imperfeições. Conforme eles vão se evoluindo para a escala de espíritos superiores, eles vão reencarnar só na medida que eles precisarem. E eles se lembram com exatidão só das boas lembranças, porque eles, como espíritos puros, não têm a mesma expectativa que nós temos, por conta da evolução espiritual que já conquistaram. Pergunta 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu? A resposta: sem dúvida, até um certo ponto, mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Então, o que o espírito fez lá na erraticidade, o que ele aprendeu, conta para se reconhecer o que foi em vidas passadas. Nós não evoluímos só na Terra, porque o espírito pode progredir e evoluir lá no plano espiritual. A existência atual também dá consciência do que foi em outras existências. Basta olhar o que a pessoa está sofrendo, passando, e o interessante é que possa terminar essa existência corpórea com virtudes e se não ficar muito apegado aos bens materiais, se desligar dos vícios, das más tendências, ele pode sim terminar a existência
com mais virtudes. E pode ser que a pessoa possa até falhar em algumas provas que for difícil para ele superar. Às vezes muita pressão nessas provas e ele acaba não passando nessas provas, né? Vamos falar assim. Mas o espírito, ele não retrocede. Por isso, a existência atual pode ser bem melhor que as anteriores. Pergunta 398A. Pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? A resposta: isso depende da sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado às novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. Então, os espíritos aqui estão falando que depende, né? Porque as existências não são exatamente iguais umas às outras. As provas mudam e os erros podem acontecer porque o homem está vivenciando hoje e reencarnou num planeta de provas e expiações. Então, as coisas que nunca viveu em outra vida, se ele não souber resistir, ele pode cometer as novas faltas. E, em geral, essas faltas denunciam que ele vai só estagnar, né? Ele vai ficar na mesma, ele não vai voltar atrás no seu estado evolutivo. Ele pode avançar e ir reencarnando 1, 2, 3, até quantas reencarnações for necessário para que ele progrida e subindo na escala evolutiva. Mas ele nunca vai se deter no seu progresso, porque isso que o homem vive, as coisas que ele não compreende e que mais para frente ele vai ter que aprender, entender, se melhorar, que aquilo de ruim que acontece na vida da pessoa acontece para o seu próprio bem. E assim terminamos a nossa leitura. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade desses ensinamentos e vamos fazer a nossa oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. O dispenseiro fiel e prudente, faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer as nossas vibrações, vamos emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, alegria em favor dos nossos irmãozinhos, sobre o amparo do Mestre Jesus. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. E vamos vibrar também por nós mesmos, graças a Deus. Finalizamos a nossa apresentação do Evangelho. Nós, do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que estiveram conosco até aqui. Nossa gratidão a Deus, ao Divino Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos auxiliaram nesses estudos, que tudo foi trazido aqui, foi para o nosso coração e traga esperanças e aumente a nossa fé, graças a Deus. Vamos fazer a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para
a Deus. Muita paz e luz a todos.